Bom, eu vou continuar então. Daí agora a gente passa para as atividades, que aí é a parte mais intensa aí para os professores, e é o que o tutor também vai estar em contato. Então, só para a gente estar ressaltando aí o papel do tutor nesse ponto. Por quê? Porque geralmente ou é o professor que vai dar a nota para o aluno, ou é o tutor que vai dar a nota para o aluno. Em qualquer um dos casos, a ferramenta precisa estar bem configurada e, se houver algum erro, o tutor precisa saber onde que é e alterar, ou avisar o professor, ou, né, o professor em si saber o que ele precisa estar alterando. As atividades que a gente tem a base de dados, essa primeira aqui não é muito usada. A gente pode fazer uma coleção de itens que vão estar aí como base de dados para o andamento do curso, né? Não é muito usado, então vou passar um pouco mais rápido nessa parte. Certificado personalizado, esse é um plugin que a gente adicionou há um tempo atrás. Então, eu até mostrei para vocês na minha outra sala, que está aqui. O certificado personalizado vai ser um certificado que o próprio aluno pode vir aqui e clicar, e aí ele vai conseguir emitir, né, para o aluno, ele vai aparecer aqui, emitir meu certificado, e o aluno, aí aqui o professor consegue ver quais alunos já emitiram seus certificados ou não. Mas, basicamente, geralmente a sala, isso aí é mais para salas que tem um curso autoguiado, seja mais tranquilo nesse sentido. Mas, por exemplo, eu quero colocar o certificado do curso. E aí eu posso colocar uma descrição aqui, né, parabéns ou qualquer coisa nesse sentido. Daí eu vou colocar se eu quero que seja enviado por e-mail dos estudantes, se quer que envie por e-mail dos professores. Enfim, isso daqui a única coisa que eu acho importante aqui é isso daqui, ó, permitir que qualquer pessoa verifique um certificado. Por quê? O certificado vai vir com um código nele. Esse código, se alguém vier para verificar, né, vai ter um link lá, ele vai digitar esse código e ele vai ver que o certificado é válido dentro do ambiente virtual. Então, deixar sempre marcada a opção sim, para que qualquer pessoa consiga. Porque se eu vou colocar marcado não, aí somente pessoas que estiverem cadastradas no ambiente virtual vão conseguir fazer essa verificação. Aí eu posso configurar se ele pode ser impresso, se ele pode ser alterado, se é uma cópia, como que vai ser. Aqui as restrições que eu já tinha falado. Aí aqui eu vou vir e eu tenho aqui para ver meu certificado. Deixa eu ver como é que sai esse certificado aqui. Ele está em branco, justamente, eu não fiz nenhuma alteração. Eu venho aqui em editar o certificado. Ver se vai aparecer para mim essa opção. Beleza, eu tenho aqui uma folha no formato, né, no formato A4, 210 por 297. Eu posso colocar margem esquerda, direita, eu posso colocar borda. E aí aqui eu tenho vários elementos que eu posso ir adicionando dentro do meu certificado. Eu posso carregar um modelo, esse modelo, ele vai estar dentro do... Deixa eu carregar um modelo aqui. Vou carregar um modelo. E aí, a partir desse modelo, eu vou fazendo as alterações. Aí aqui, como eu carreguei o modelo, ele já veio com várias coisas. Por exemplo, ele veio com imagem de fundo, ele veio com um texto, um outro texto. E aqui eu posso pré-visualizar as alterações que eu fiz, que eu já tenho aqui. Ou eu posso ir lá e, por exemplo, reposicionar os elementos. Aí eu tenho aqui um certificado, certificamos que, e aí aqui esse nome ele puxa automático. Concluiu o aproveitamento e o nome do curso também puxa automático. Esse texto final aqui, ele tem que ser configurado, configurei para puxar a data automática. Eu posso vir aqui e estar alterando o que vai estar dentro desse certificado. E aqui eu vejo que eu tenho um link para verificar e eu tenho o código de verificação, que é único para cada certificado, né?
Então, é uma ferramenta interessante, mas ela é um pouco mais complicadinha, assim, com essa questão de reposicionar elementos, puxar o nome do estudante e tudo mais. É importante, se a pessoa quiser usar esse recurso, essa atividade aqui, por que chama atividade e não recurso? Porque o aluno clica para emitir o seu certificado, né, então não é um negócio que já vai estar lá. Se a pessoa quiser, usar isso daqui, saiba que da primeira vez você vai ficar um pouco meio confuso, vai estar mexendo e tudo, puxa para cá, puxa para lá, adiciona a imagem no fundo, tira. Mas, uma vez que você já tiver feito todas as alterações, ele vai ser bem útil, porque vai tirar aí da secretaria esse papel de estar emitindo o certificado. Isso é bom só para esses cursos que geralmente o certificado é uma carga horária menor ou são cursos, autoguiados. Aí eu posso até salvar as mudanças aqui, aí ele vai eu vou salvando mudanças e ele vai continuando, né. Aí eu posso voltar lá para o meu certificado, não tem nenhum, emitido, mas ele está lá, o meu recurso, né, que é o certificado, está lá disponível para que o aluno clica aqui e vem e emita o seu próprio certificado. Aqui, como eu estou como professora nessa sala, eu não consigo emitir um certificado e aí ele aparecer para mim igual está na outra sala aqui. Aqui eu tenho, né, o aluno vai clicar, aqui os destinatários 143, é porque foram 143 já emitidos, né. Então aqui eu consigo ver os arquivos, baixar ou excluir um certificado que já foi emitido, como professora. Como aluno não conseguiria, só teria acesso ao próprio certificado. Continuando aí a parte de atividades, aí a gente tem o chat. O chat, ele é legal para conversar em tempo real. Então, se o professor quiser marcar um momento aí, tira dúvidas, alguma coisa com os alunos, marca um horário, né, e aí você vai estar conversando com seus alunos. Aqui não tem muito segredo, eu posso marcar aí a data da sessão, eu posso colocar a data, por exemplo, eu quero essa sessão daqui 5 minutos. E aí, eu posso também pedir para não publicar, não repetir os horários, ou repetir, né, no mesmo horário a cada semana, por exemplo. Então, isso aqui no caso de repetir os horários, né. E se eu quero que as sessões encerradas, as mensagens fiquem lá ou não, e se todo mundo pode ver as sessões encerradas. Aqui aquelas configurações que eu já comentei, né, que são restrições. Eles têm Aqui eu consigo separar o chat por grupos, então se eu quero se a minha sala ela tem grupos, né, turmas separadas, eu consigo separar o chat por turma, né. Eu só vai mostrar. Aí aqui eu vou voltar ali para o meu curso, aí está aqui meu chat, eu posso clicar aqui, e aí eu clico para entrar no chat agora, ele vai abrir um pop-up, que vai estar aqui quem entrou no chat, né, com os alunos, a lista de alunos aqui vai estar no canto direito aqui, eu posso enviar minhas mensagens igual eu faria com qualquer, eh, ah, com qualquer, como fala? Página de conversa mesmo, né, chat, basicamente. Deixa eu fechar aqui meu chat. E aí se eu fecho o chat, depois ele vai aparecer como sessão encerrada. Aí beleza, e eu tenho aqui minha sessão, o usuário atual, que é a pessoa que entrou, quem foi que entrou por último, e aí eu tenho aqui a sessão encerrada, que eu acabei de encerrar, né, ela não foi completa, eu inseri, eu entrei e saí. E aí eu consigo mostrar todas as sessões. Aqui o que eu posso ver essa sessão? Posso ver o que aconteceu. Só mandei um oi lá e tá lá, a mensagem tá salva. Isso é bom quando tem, por exemplo, tira dúvidas, beleza. Aí o aluno não conseguiu participar do chat, ele consegue ver aí as sessões que foram encerradas e ver se a dúvida dele foi respondida ou não e talvez, né, trazer isso daí para um outro momento.
O diário, ele é mais uma, não tem muito o que explicar sobre ele, né, é um diário, o professor vai ter um feedback aí do aluno, vai escrever sobre o que ele achou interessante. Não tem muito segredo em cima disso, e é uma ferramenta que não é muito utilizada. Ela, na verdade, ela foi inserida no Moodle por um pedido de uma das pessoas que estavam na coordenação. Inclusive, se vocês encontrarem algum recurso que vocês acham, alguma atividade, recurso que vocês acham interessante e que possa contribuir com o conhecimento dos alunos, com, né, a passagem de conhecimento para os alunos, e queiram sugerir para a gente inserir dentro do Moodle, a gente está aberto a isso também. Mas, claro, vai passar por um critério de investigação de segurança, de utilidade, de facilidade e também de compatibilidade dentro do ambiente virtual. Mas estamos abertos a sugestões sempre. A segunda, aqui a gente tem a enquete. O modelo de enquete não tem muito detalhe, né? Você quer apenas coletar dados dos alunos. Então, eu coloco aqui, eu quero uma enquete. Posso colocar um tempo de resposta, né, para que as respostas sejam computadas. Eu vou abrir minha enquete hoje até amanhã para saber quais são as opções de respostas, né, se o aluno pode responder uma vez só, ou várias vezes, ou uma vez por dia, ou por mês, enfim, se quer que seja anônima ou com nome completo, se os alunos podem ver as respostas, todas as respostas, depois de encerrada, antes, depois de responder, sempre, nunca. Então, existem várias opções. Se ele vai conseguir mudar, né, salvar e retornar até as respostas, enfim, ramificação de respostas, tem várias opções aqui que aí você pode estar explorando. E aí você pode copiar uma enquete existente, mas não existe uma enquete modelo ainda, não tem nenhuma enquete pública que foi criada, mas existe essa opção. E aí eu posso aqui salvar e mostrar, aí eu tenho uma enquete e eu vou adicionar as questões da enquete. Eu posso colocar essas questões de vários formatos. Botão de avaliação em escala, eu posso colocar botão de rádio, caixa de menu, caixa de texto, checagem, campo numérico, campo de texto, data, rótulo, sim ou não, né? Se é uma enquete de sim ou não. Enfim, vários formatos que podem ser usados. Eu vou colocar aqui uma enquete de sim ou não. Você vai participar da capacitação? Tem um limite. Um limite do tamanho, do nome da questão. Isso. Então, você vai participar. E aí eu salvo as mudanças. E aí eu já tenho a minha primeira pergunta na posição 1 da minha enquete. Eu consigo alterar a posição, mover ela para cima e para baixo. E aí, se a questão, se a resposta não é necessária ou se ela é necessária, eu coloco. Se ela é necessária, eu só cliquei no verdinho, agora eu cliquei, ele ficou vermelho, quer dizer o quê? Que a resposta é obrigatória. E aí eu já tenho minha primeira questão da enquete. Se eu clicar aqui em pré-visualização, é assim que aparece para o aluno, né? Você vai participar da capacitação? Sim ou não? E é obrigatória, que você pode ver por esse asterisco aqui. E aí eu vou colocar, por exemplo, não, eu envio a prévia, e aí ela vai como preenchida já. E aí você consegue ver quem não respondeu, você consegue ver as questões, vários detalhes aqui. Aqui, por exemplo, ver se vai aparecer o feedback. Você pode colocar um feedback sobre a capacitação, sobre a pergunta, né? As perguntas da enquete. Beleza? E aí não aparece para mim, para eu responder a enquete, porque eu não faço parte do público-alvo. Quem é o público-alvo? São meus alunos. E eu, como professora, não consigo responder a enquete. Mas eu consigo ver o resultado dela, assim que chegar no final, né?
Aqui agora. A escolha. Escolha é bem interessante quando você tem, por exemplo, um tema para ser dividido em grupos, e aí o grupo pode escolher o seu tema, né? Ele vai escolher o que ele quer colocar. Uma pesquisa rápida, uma coisa simples, né? É basicamente isso, ele já vai te mostrar quantas pessoas responderam. Por exemplo, você quer que as turmas se dividam em grupos, e aí eu quero que cada grupo tenha 5 pessoas com temas. E eu não quero que as pessoas formem os seus grupos, eu quero que os grupos sejam formados de acordo com a escolha delas. Então, a hora que ela escolher aí a resposta nessa atividade de escolha, vai mostrar para você, enquanto professor, quantas e quais pessoas responderam cada um daqueles temas, e aí seus grupos já estão formados. Bem, fórum. Eu vou passar pelas outras primeiro, que a de fórum é mais puxadinha, é mais complicada, a gente precisa dar uma atenção melhor para ela, por ser uma atividade muito importante dentro dos nossos cursos. Bom, glossário, o próprio nome já diz, é um glossário, você vai adicionar verbetes e definições, e aí pode ser colaborativo, né? Pode ser os alunos inserirem lá seus verbetes, ou você mesmo pode, como professor, né, adicionar isso daí, se for um vocabulário muito que seja mais interessante para os alunos estarem acessando, né? Laboratório de avaliação, vai coletar avaliações por pares, né? Então, alunos vão avaliar os próprios alunos. Não é muito utilizado, mas é uma opção disponível, né? A atividade de lição, ela vai estar um formato meio que de livro, né? Tem páginas, e aí cada página vai ter uma pergunta, alguma coisa que você tenha que responder ali no final. Então vai ser uma lição. Quando o aluno chegou no final da lição, ele vai ser avaliado, de acordo com as respostas que ele foi dando ali dentro daquela lição inteira. Então, claro que varia de acordo com o que você está apresentando ali no curso, mas lembrando que aí você vai ter que configurar essa lição. É um negócio muito interessante, porque você junta conteúdo e avaliação num local só. Talvez, dependendo do curso, seja realmente a solução mais interessante. Dependendo do curso, não seja. Então, isso é uma opção, né? A pesquisa vai ter, né? Se a gente tem pesquisa e pesquisa de avaliação, são formatos que a gente usa para avaliação de curso, alguma coisa nesse sentido, mas geralmente aqui, pelo menos no SEAD, a gente usa o questionário para fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de pesquisa, né? Mas é possível, tem aí à disposição a pesquisa e a pesquisa de avaliação. Por que a gente usa questionário? Porque era o que a gente usava antes dessas ferramentas existirem, né? Essa de pesquisa e pesquisa de avaliação. A gente, no início da utilização do Moodle dentro do SEAD, não tinha essas duas opções, a gente começou usando o questionário e permaneceu até hoje. Assim, aí eu vou pular aqui, vou para o Wiki, só para falar um pouco rapidamente sobre isso, e eu volto lá no fórum, questionário e tarefa. A Wiki, ela vai ser igual um Wiki mesmo, Wikipedia, qualquer coisa do tipo. O aluno vai adicionar conteúdo ali no formato que ele quiser. A única questão da Wiki, você pode ter uma Wiki por aluno, ou em grupos, ou enfim. O problema da Wiki é porque se o aluno. Aconteceu várias vezes de alunos apagarem o conteúdo. Ele é versionado, então não é um problema real, assim, porque dá para voltar atrás da onde o aluno tinha apagado, né? Mas, assim, a gente viu que um recurso interessante, mas, por exemplo, agora você tem o diário, que dá para fazer praticamente a mesma coisa, e é mais individualizado, enfim. Vai depender aí do que você precisa no seu curso, né? Bom, vou voltar aqui no fórum agora. O fórum, por que eu deixei um espaço para ele? Super importante. Vou adicionar aqui. Por quê? O fórum é onde a gente tem as interações mais
visíveis aí com os alunos em relação ao ambiente virtual Moodle que a gente usa aqui no SEAD. E aí, depende aí, cada campus pode seguir o seu formato, né, mas geralmente o fórum é usado. Então eu posso colocar fórum da semana, um fórum por semana ou qualquer coisa do tipo, é onde os alunos vão ter discussões sobre um conteúdo específico. Então eu posso colocar aqui que vai ser sobre o capítulo 1, por exemplo, 1 a 10. E aí eu tenho várias opções. Eu tenho o fórum geral, que é o que geralmente a gente utiliza, inclusive ele está como opção padrão, porque é o que a gente usa, mas a gente tem outras opções, que é, por exemplo, cada usuário iniciar apenas um novo tópico, e aí isso aí fica meio complicado, porque pode ficar meio bagunçado para encontrar esses tópicos aí depois que cada aluno adicionar, vai ficar um tópico por aluno, e aí é complicado. Aqui eu tenho perguntas e respostas, não é muito interessante, porque aí limita um pouco a discussões mais longas, porque se eu tenho só uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta, ou melhor, uma resposta para cada pergunta, vai ser complicado se a pessoa quiser contribuir com uma réplica, uma tréplica em cima de alguma coisa que já foi comentada. Existe esse outro padrão aí que é mostrado no formato de blog, mas a gente não utiliza, ou uma única discussão simples. Esse é o pior de todos em questão de organização, porque as pessoas vão adicionando suas respostas e aí você não sabe do que a pessoa, se ela está falando da pergunta lá de cima ou da resposta de outra pessoa. Enfim, é meio bagunçado. Então, a gente deixa no fórum geral, que é o que a gente já tem costume, as respostas ficam alinhadas de uma forma lógica. Aí a gente pode adicionar anexos dentro do nosso fórum, né? Por exemplo, olha, eu quero que vocês leiam o texto tal, o artigo tal que foi publicado não sei aonde, e aí você vai adiciona o arquivo com esse artigo para, ou se quer, por exemplo, olha, eu tenho essa atividade aqui, essa questão, essa imagem, não sei, e quero que vocês discutam sobre isso no fórum. Aí também dá para adicionar. Isso aqui, no caso, se você quer adicionar, você colocar o tamanho máximo para que as pessoas adicionem arquivos dentro das suas respostas. Então, o ideal é deixar o menor possível. Geralmente, eu recomendo deixar em 10. E o número máximo de arquivos, claro, dependendo da proposta aí, né? A gente deixa em 1 ou 2, se a pessoa quiser adicionar na sua resposta. A assinatura e monitoramento, a gente pode colocar assinatura opcional. O que quer dizer isso? Você vai receber uma resposta por e-mail cada vez que houver uma interação dentro do fórum. A gente deixa opcional porque tem gente que não quer receber aquele tanto de e-mail, né, em cima das suas respostas. Você pode bloquear as discussões a partir de um período de inatividade, e aí você pode ser de um dia até 1 ano, ou não bloquear de nenhum momento. Enfim, se, por exemplo, um fórum, a discussão dele já foi encerrada, você não quer que tenha nada, seja adicionado após aquilo ali, é só bloquear. Limites de mensagens para bloqueio, você pode colocar por quanto tempo aquilo vai ficar bloqueado, ou colocar, né, por exemplo, eu quero limitar quantas mensagens, eu quero que esse fórum tenha apenas 10 respostas, então eu vou colocar aqui 10 mensagens, e aí quando chegar no número 8, eu já vou ter um aviso falando, olha, daqui 2 mensagens vai ser bloqueado. Não é muito usual, não é muito interessante. Se você quer ter uma discussão rica, talvez bloquear o número de mensagens não seja o ideal. Bom, aí as notas, aqui eu já começo a gente começa a trabalhar com notas, né? Essa atividade vai ser avaliada. Então, eu vou passar um pouco mais a fundo com essa questão de notas daqui a pouco,
mas eu posso categorizar minhas notas. E aí, por exemplo, eu coloco notas, aqui está como não categorizado, porque eu não tenho ainda, não criei ainda as categorias ali, mas aqui, por exemplo, eu teria todas as categorias disponíveis, e eu posso colocar, recuperação, ou o tempo normal de estudos, enfim, de acordo com a categoria que eu escolher ali para o livro de notas. E eu posso também escolher uma nota para aprovação. Então, se, por exemplo, eu quero que o aluno só vai ser aprovado se ele tirar uma nota específica nessa avaliação específica, que é um fórum, aí eu vou estar configurando isso. As avaliações aqui eu posso colocar, aqui tenho quem que vai fazer essa avaliação. Aqui entra o papel do tutor. O tutor vai fazer a avaliação das respostas do fórum. Geralmente é o tutor ou o professor. E em cursos que tem a figura do tutor, essa função é exclusiva do tutor. E aí eu vou, aqui no caso, eu vou precisar terminar de salvar aqui para depois fazer a mudança do papel. Mas já vem automático, né? Aí eu posso colocar aqui qual tipo de avaliação que vai ser. Vai ser nenhuma avaliação, vai ser média das avaliações, né? Por exemplo, eu tenho várias respostas e eu quero que o aluno, a nota final dele seja uma média. Contagem de quantas avaliações são feitas, né? A avaliação máxima, ou seja, se eu tenho uma nota que vai de 0 a 5 e uma das respostas do aluno eu dei 5 e na outra eu dei 3, a que vai valer é a que vale 5. Ou avaliação mínima, aí vai ser o oposto, né? Se eu tenho 3 e 5, a que vai valer é a de 3, não a 5. Ou a soma das avaliações. Se eu tenho um fórum que o aluno tem até 5 pontos, eu vou conseguir avaliar cada comentário dele com a quantidade de pontos restantes. Por exemplo, eu tenho o primeiro comentário eu avalio como 1, se ele responder novamente, eu tenho mais 4 pontos para dar para ele, e aí no final vai ser a soma disso daí. Geralmente a gente coloca ou avaliação máxima ou soma das avaliações. É o que geralmente funciona. Aí. Oi, pode falar. Oi, Ana, só chamar a atenção para esse detalhe aí, que realmente é muito importante. Praticamente todos os cursos que a gente trabalha, o fórum é uma atividade importante de mediação, tá? Eu vou colocar a minha experiência enquanto tutor e professor nesses cursos. Geralmente, eu sempre coloco aí no tipo de avaliação máxima, tá? Por quê? Quando a gente, eu não sei se para quem já teve a oportunidade de ver, a planilha que é gerada lá de pontuação do Moodle, quando a gente coloca outros métodos de avaliação, fica muito confuso a planilha. Então, quando você coloca a avaliação máxima, o aluno teve lá 3 participações no fórum. Uma avaliou com 3 pontos, a outra com 2 e outra com 5. O sistema vai considerar a maior avaliação, que é 5. De certa forma, é muito mais prático para trabalhar, porque o Moodle ele tem uma certa limitação, para não dizer uma deficiência, em relação à questão da planilha de notas, tá? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Moodle ele não foi programado para ser um sistema de registro acadêmico. Então, a gente tem que ter essa distinção, tá? O nosso sistema acadêmico, hoje utilizado aqui no Instituto, é o Cajuí, tá? Você pode ter alguma planilha auxiliar ali para preparar, para mandar para o Cajuí? Sim, não tem problema nenhum. Mas quando você tenta importar essa planilha de notas do Moodle, a gente achar que ela está pronta e simplesmente pegar ela e mandar para o Cajuí é algo um pouco complicado. Por quê? Se você usa outros tipos de metodologia de avaliação, essa planilha pode sair mais confusa ainda. Porque no decorrer do curso, e aí a gente acho que ainda vai chegar nesse ponto aí, talvez, mas quando a gente tem lá, a gente coloca uma avaliação de primeira oportunidade, coloca uma avaliação de segunda oportunidade, em uma recuperação, por exemplo, às vezes você tem lá na planilha de notas excedendo 100 pontos, dá 130 e tal. Ele não tem esse filtro de delimitar.
o que é pontuação do tempo normal e o que é pontuação de recuperação, segunda oportunidade e tal. E aí, quando a gente muda esse sistema de avaliação aí no fórum, acontece esse mesmo problema. Ele aparece lá na planilha de notas com avaliação meio louca. Então, eu sugiro, é lógico que podem, dependendo da concepção de curso, você pode ter uma outra concepção pedagógica, mas em termos técnicos e mais objetivos, assim, pela minha experiência de tutor, eu sugiro trabalhar sempre com o sistema de avaliação máxima, tá? E aí a Ana já vai entrar aí na parte aí da questão da disponibilização do fórum, é outro grande problema que a gente encontra na tutoria. Por quê? O professor planejou e criou a sala, vamos supor, lá em fevereiro ele criou a sua sala, e essa sala vai entrar em atividade hoje, dia 30 de maio, né? 31, não sei, hoje é 31, me perdi aqui, dia 30. Então, o que acontece? Às vezes ele coloca para o fórum uma disponibilidade, ele marca lá para disponibilizar lá quando ele criou a sala e esquece de tornar visível isso hoje quando vai entrar em execução. Mas a Ana vai falar mais sobre isso aí. Mas é isso. Bom, aí, continuando aqui, né, a avaliação máxima, como o Alessandro falou, é o que a gente mais utiliza e é o que é mais simples no final dentro da sala. Até por a questão assim, imagina você enquanto tutor ou professor, claro, quem for avaliar o fórum, você tem lá muitas respostas de alunos e aí você não vai lembrar quem respondeu o quê em cada lugar. Então, se eu quero, eu acho que essa resposta aqui está valendo a nota toda. Então, eu vou colocar a nota máxima nele. Mas lá atrás ele colocou outra coisa, não vou lembrar. Deixa a avaliação máxima, uma das respostas é a que vai ser avaliada, é a que vai ter aquela nota no final das contas. E aí você pode avaliar como pontos, ou como escala, ou como nenhum. O que a gente usa é pontos. Usar a escala também vai dar essa bagunça aí que a Alessandro comentou. Então, a gente usa pontos aqui, e aí eu coloco quantos pontos esse fórum vale, né? Se é 10, se é 5, enfim. Eu vou colocar aqui qual é a nota máxima dentro desse fórum. E aí, eu posso, por exemplo, colocar as avaliações apenas nos itens do intervalo. Por exemplo, eu tenho o fórum da semana 1. Minha semana 1, ela vai de 30 de maio até 6 de junho. Essa é a minha semana 1. Eu quero que os alunos respondam o fórum nessas datas, porque senão, porque aí, a partir do dia 7 de junho, eu já vou estar na semana 2, eu já vou estar trabalhando com outro conteúdo. Então, eu prefiro que seja dessa forma, o aluno vai responder apenas na semana 1. Então, eu vou colocar aqui para ele ser avaliado apenas nesse momento. Se ele respondeu dentro desse intervalo, que é entre meia-noite de 30 de maio e 23h59 de 6 de junho, a resposta dele vai ser possível de ser avaliada. Então, se, por exemplo, eu sou tutor, eu sou tutora e eu estou indo ali avaliar os alunos. Se essa resposta dele foi fora desse intervalo, eu não vou conseguir nem avaliar, não vai aparecer para mim a caixinha lá para avaliar o aluno, não. Então, isso aqui é importante para quando você quer esse limite aí, né? Ou se você não quer que esse limite aconteça, você deixa desmarcado. Mas o ideal é deixar o limite, porque senão, por exemplo, chega lá no final do curso, o aluno envia uma resposta fora da data lá e fala, não, aí você pode me avaliar sim, porque não foi, né, não foi marcada essa limitação. Mas, de qualquer maneira, a resposta do aluno vem com a data, né? Então, enfim, é só uma limitação mais automática. Aí aqui eu também consigo fazer ocultar do aluno, mostrar na página do curso, consigo separar por grupos, né? Se eu quero que o fórum que a minha sala tem vários grupos, eu quero que esse fórum seja para vários grupos, eu posso deixar aqui grupos separados e ele vai aparecer para mim lá. Nesse caso aqui, a minha sala não é separada, não tenho grupos nela, né? Mas assim, poderia ter.
eu posso criar isso antes que os grupos sejam criados em si. Aí eu vou salvar e mostrar aqui. Aqui eu criei o fórum. É o fórum, eu não criei o tópico. Aqui o aluno não consegue responder ainda. Isso aqui foi só o fórum. Aí agora eu vou colocar o tópico, um tópico de discussão. Eu quero que o meu aluno responda a minha pergunta. Então eu vou colocar. Pode ser, por exemplo, se eu tenho um capítulo de 1 a 10, eu vou trabalhar de unidade de 1 a 5 em uma pergunta e de 6 a 10 em outra pergunta. Também é possível. Então, elas vão estar em tópicos separados, tópicos diferentes. Aí aqui eu coloco a pergunta, né, o comentário, tem um texto de apoio, o que for, posso inserir um arquivo de apoio também. Como eu configurei naquele momento o tamanho máximo de arquivo e o número máximo de anexos, eu também consigo limitar aqui nesse sentido. Consigo destacar, né, se eu tiver uma discussão ali que estou achando mais interessante, quero que todos os alunos vejam, eu boto ela como destaque. E aí aqui é importante quando você tem salas com turmas separadas. Eu quero que... não é isso. Enviar notificações de postagem sem aguardar o intervalo, também é possível. Mas aí aqui, se eu tenho uma sala com grupos, aqui no meu caso eu não tenho grupos. Mas quando eu tenho, vai aparecer para mim aqui, enviar para todos os grupos. Isso é importante quando você tem mais de um grupo, porque aí o aluno só vai conseguir responder o grupo ao qual ele pertence. E ele também não vai conseguir ver as discussões que estão no grupo que ele não participa, né? E aqui que vem o ponto que a Alessandra comentou, do período de exibição. Se eu habilitar aqui o período de exibição, veja que não é de avaliação, é de exibição. A hora que eu marcar isso daqui, eu colocar um período de exibição, eu tenho que colocar a data que eu realmente quero que vai estar visível para o aluno. Mas eu não recomendo usar isso daqui, não. Eu acho que o melhor é deixar desabilitado, porque o fórum ele também serve como fonte de pesquisa, né? Então, se eu desabilito a exibição dele depois que o fórum passou, o aluno não vai ter mais acesso àquelas respostas que foram dadas ali, e aquele fórum ele vai meio que um pouco perder aquele objetivo de estar expandindo uma discussão, né? Então, quer usar o período de exibição? Beleza, mas tenha atenção tanto na data quanto na hora em que ele vai ser exibido. Se você quer que o período de exibição se inicie no dia tal, lembra de colocar 0 hora do dia tal, para que o aluno consiga ver a partir da 0 hora. Se o fórum está com período de visualização informado, habilitado, ele vai aparecer isso na hora que ele vai aparecer esse calendáriozinho cinza aqui no cantinho. E se não tiver visível, vai estar mais apagadinho. Quem pode falar aí, Alessandro? Isso aí que a Ana falou é super importante. A maioria, praticamente toda semana, assim, nos cursos que eu tenho trabalhado agora, praticamente toda semana a gente tem problema com fórum. Por quê? Observem que a Ana trabalhou aí com 2 configurações. Uma que está do lado de fora, vamos dizer assim, que foi a configuração do fórum, do período de avaliação, e aí ela entrou aí dentro da configuração do tópico, onde entrou aquela questão da exibição, de marcar o período de exibição ou não. A maioria dos erros que a gente vê, e é recorrente isso, é porque na hora de montar, de conceber o fórum lá, quem fez, o professor, colocou uma data prevista para aquele fórum rodasse e fosse avaliado, e aí na hora que ele entra dentro do tópico, ele coloca outro período para exibição, equivocadamente. Então, assim, a maioria dos problemas que a gente vê em relação à questão de fórum, e o aluno contacta a gente, não estou conseguindo participar, não estou conseguindo visualizar, ele está nessa situação de você colocar uma data do lado de fora e colocar outra data do lado de dentro. Não sei se a Ana tem mais alguma coisa a acrescentar, mas assim, isso é algo assim recorrente demais, acontece assim com uma frequência bastante grande,
e é um negócio que dá um retrabalho para o professor, dá um retrabalho para o tutor, nos casos de curso que tem tutoria, sabe? É isso que eu queria contribuir aí. Isso. Tinha mais alguém com a mão levantada, mas acho que já tirou. Bom, e é bem isso, é super importante essa questão que a Alessandra comentou por isso, porque esse período de exibição, na verdade, antes ele não existia dentro do Moodle, né, nos Moodles anteriores. Ele passou a aparecer né, a partir dessa versão que a gente utiliza aí. Já tem um tempo que a gente está com ela, mas ainda temos problemas nesse sentido, justamente por essa questão desse período de exibição. Você vê que quando eu clico no tópico e eu entro aqui, ele não me fala nada que existe um período de exibição. A única coisa que me aponta que existe um período de exibição é esse calendáriozinho, essa imagenzinha aqui. Então, se você abrir um tópico e viu que tem esse calendáriozinho aqui na parte inicial dele aqui, é porque ele está marcado com período de exibição, ele está com status temporário. E aí, nossa, criei com período de exibição. Aí você vai ter que entrar no tópico, vir aqui em editar, e aí tirar, né, desmarcar o período de exibição ou alterar ele de acordo com o que for necessário. Lembrando que se você, eu como TI ou um tutor também conseguiria alterar o que o professor enviou. E aparecer aqui em algum ponto consegue editar a resposta do professor de uma forma mais tranquila. Mas, se no final das contas não conseguiu, pode acionar a TI para poder fazer essa alteração. Mas o ideal seria que o professor ou a própria pessoa que inseriu essa informação aqui é que faça alterações quando necessárias. E aí, como a gente configurou o nosso fórum para avaliação máxima, a gente tem aqui avaliação máxima. E aí, quando é uma pessoa que pode ser avaliada, né? Se, por exemplo, fosse um aluno, inseriu uma resposta aqui, dentro do período da data que eu configurei para ser avaliada, o período de avaliação, aí aparecer aqui para mim, para um tutor ou para o professor, uma caixinha, né, com a nota de 1 a 5, porque essa foi a configuração do fórum inteiro. Talvez ele clicou. Ana, o áudio cortou um pouquinho nessa explicação aí da questão da avaliação, onde você explicava a questão de atribuir a pontuação no fórum. Desculpa, acho que a minha internet está falhando, eu não estou pensando. Ana, na hora que a internet sua restabelecer, você pode interromper o áudio aqui. O que a Ana estava explicando aí é que nessa parte da avaliação, quem tem o perfil de tutor ou professor, quando ele clica aí em cima onde está escrito avaliação máxima, ele já aparece para a gente as pontuações possíveis. Como esse fórum aí, pontual aí, que ela colocou como exemplo, ela colocou uma pontuação de 5 pontos, então apareceria aí para a gente a pontuação de 1 a 5, para que a gente escolhesse e automaticamente aquela pontuação já é registrada lá para o aluno. É extremamente simples essa parte aí, eu acho que não tem maiores problemas, não. Se você chegar e clicar, quer dizer, uma vez configurado o fórum lá, se você chegou lá, já tem várias postagens de alunos, e você chegar nessa tela aí e não tiver esse item de avaliação máxima, aí você tem que voltar lá na configuração do fórum, escolher o sistema de avaliação, que no caso aí foi a avaliação máxima, e colocar a situação de pontos. Então, se você chegou aí nesse ponto para avaliar o aluno e não tem esse item escrito
como está aí na tela, aí, avaliação máxima, você pode saber que a sua configuração do fórum, ela ficou incorreta, você vai ter que voltar lá e corrigir. Mas, ao você fazer isso, você não perde nenhuma postagem que foi feita pelos alunos, tá? Você consegue manter todas as postagens e não tem nenhum prejuízo, não, tá? Você conseguiu restabelecer o áudio aí, Ana? Sim, sim. Então, só... Deixa eu ver se tem uma pergunta aí. Pode falar. Ô, Alessandro, você como tutor, você disse que trabalha como tutor aí, aqui para mim, o professor da disciplina, estou trabalhando com estatística, ele tem vários alunos de diversos cursos. Eu estou auxiliando em um grupo específico, que é o grupo da matemática, certo? Eu não consigo filtrar nesses fóruns esses alunos, não, né? Nem nas avaliações. Quando eu abro, aparecem todos os alunos, né? Para a gente filtrar só aqueles que são de meu interesse. Ô, Então, Leonardo, aí é o seguinte, a Ana vai poder até explicar tecnicamente melhor, mas a questão é o seguinte, é porque, no caso, ele deveria ter feito fóruns com grupos separados. O grupo da turma de administração, o grupo da turma de matemática, o grupo da turma, sei lá, de física, um exemplo. Aí você entraria somente naquela turma que você está dando, que você está fazendo a mediação, que você está sendo tutor, tá? Aí foi um problema de concepção do fórum, porque ele colocou um fórum só para todos os alunos que ele dá aula, e ele deveria ter criado grupos diferentes, tá? Fóruns diferentes, no caso, para cada grupo. isso. E talvez essa própria concepção da sala, do formato de sala, também não foi passada para o TI, que acontece muito. Acontece muito. O pessoal fala para, olha, TI, eu estou te mandando a lista de alunos para ser cadastrado, e não manda separado por turma. Então, a gente não tem como adivinhar que aquela sala específica vai precisar ser separada por turma. Então, se a sua sala, a sala que você está mediando, está com esse problema, verifica com o professor se os grupos existem dentro da sala, se eles existem, e o segundo é se os fóruns estão configurados para serem separados, né? Se eles podem ser, uma vez que os alunos já enviaram as respostas, não tem como você separar depois que já está com as respostas lá, não tem como. Tem que ser feito antes da configuração, da concepção de abrir o fórum para os alunos. Pode falar. Quando eu clico lá em participantes, eu seleciono, porque lá tem um grupo, né? Salinas, matemática, e aparecem só os meus Então aí o alunos. problema É é o só nesse fórum. momento que eu consigo visualizá-los. Então o problema foi o Mas, fórum. Na hora de enviar o ok. fórum, aqui, na hora de... Beleza, ele criou o fórum, né? Aí eu posso vir aqui em editar as configurações. Aqui nesse local onde tem configurações comuns de módulos, provavelmente o dele está como nenhum grupo, mas ele deveria estar com grupos separados. Deveria estar, grupos separados. Exatamente isso daqui. E aí, se eu voltar aqui, você vê escrito aqui, ó. Você pode até conferir isso no seu. Se tiver escrito grupos separados, e aí aqui vai aparecer todos os participantes, ou se, por exemplo, a sala tem mais de um grupo, vai aparecer aqui para você escolher o grupo. E aí, se não tiver configurado dessa forma, não aparece isso daqui. E aí, também aqui, se eu tivesse grupos aqui na sala, eu poderia escolher nesse tópico aqui, eu posso colocar qual grupo ao qual ele pertence. E aí, o aluno que pertence àquele grupo só vai conseguir responder no tópico que ele pertence. E aí fica fácil para você, enquanto tutor, você só vai abrir o fórum do grupo que você está tutorando. Beleza? Eu conferi aqui, não tem, né? Eu vou sugerir para ele, para os próximos, né? Beleza. Porque ele abriu só a primeira unidade agora. Isso, esse primeiro aí, se já tiver resposta de aluno, não tem como você fazer muita coisa em cima, não. Aí vai ser a partir dos próximos mesmo. Bom, continuando aqui, pode falar.
Alguém fala? Bom, continuando aqui, o fórum, basicamente, o que eu tinha de fórum para falar é isso. Então, se eu tenho mais de um grupo, vai aparecer aqui, né, uma cópia de cada pergunta dessa para cada grupo. O tutor vai conseguir clicar aqui e ir lá e avaliar, né, de acordo com a avaliação que foi escolhida. E agora eu vou passar para outra atividade que é bem importante, que é o nosso questionário. Aliás, vou falar um pouco de tarefa primeiro, que é mais rápido. O recurso de tarefa, o aluno vai conseguir enviar alguma coisa. Pode ser um texto online, e aí ou pode ser também um arquivo. E aí é importante estar configurando essa questão do arquivo para que não fique muito pesado, né? Bom, você pode selecionar as datas, né? Qual que é a data da entrega dessa tarefa? Essa atividade ela pode ser entregue até o dia 6 de junho. O importante também ressaltar que datas finais é bom colocar com 23h59 o prazo final, porque se, por exemplo, eu coloco, minha atividade é para ser entregue até o dia 6 de junho, só que eu deixo aqui 0 hora, igual estava aqui, durante o dia 6 de junho, ninguém vai conseguir enviar nada, porque ele acabou à meia-noite, acabou a 0 hora do dia 6 de junho. Então, para trabalhar de uma forma mais clara para o aluno, a gente trabalha com data inicial, iniciando a 0 hora, qualquer coisa dentro do Moodle. Data inicial, inicia a 0 hora, data final, termina a 23h59. É sempre importante padronizar isso. E aí eu posso também selecionar uma data limite. Uma data limite não precisa ser a data de entrega, ela pode ser uma data limite. E aí você pode colocar um lembrete de avaliação, e aí esse lembrete vai ser enviado. Bom, eu posso enviar um texto online, e aí o aluno pode ou não ter um limite de quantas palavras, enfim. Ou eu posso enviar arquivo, ou pode ser as duas coisas também. Enviar arquivo, quantos arquivos você quer que envia? Geralmente a gente deixa para um mesmo, e a gente limita aí o tamanho do arquivo também. E pode também escolher quais tipos de arquivo que você quer que o aluno consiga enviar. Então, você pode colocar, sei lá, arquivo de apresentação, arquivo de áudio. Tem várias opções. E se você quer que seja enviado somente arquivo de texto, aí você vai e seleciona aí qual tipo de arquivo que você quer que seja enviado. Eu quero uma planilha. Aí eu vou mandar, vou expandir aqui. Aí eu vou mandar um arquivo de planilha do Excel ou do ODS. Aí ele vai me mostrar lá na hora que eu salvar aqui quais os tipos de arquivo que eu escolhi. Eu escolhi planilha, spreadsheet, com o formato dele. Tipo de feedback, se eu quero, né, colocar aí na hora de avaliar, eu vou avaliar o que o aluno enviou e aí eu vou colocar o feedback dentro daquela avaliação. Então, eu posso colocar como comentário, como anotação no PDF, enfim, várias formas. Pode colocar comentário na linha, né, na onde vai abrir um campozinho para você escrever o comentário e vai editar o texto original. Posso colocar configurações de envio. Então, se, por exemplo, o aluno colocou um rascunho dele lá e esqueceu de enviar, pode deixar, mas aí você pode configurar aqui, né? Exigir que os alunos pressionem o botão enviar para poder enviar, ou se, por exemplo, o aluno enviou, esqueceu o arquivo lá, não terminou de enviar, a hora que fechar a data, ele vai considerar como enviado. Né? Você pode inserir também uma declaração de não plágio para poder colocar lá. Se o aluno pode reabrir e alterar, né, o que ele já mandou. Enfim, existe várias configurações. Se for para enviar em grupo, também existe, né? E aí a gente tem um problema, porque
nem sempre a configuração de envio em grupo é o grupo do Moodle, não é um grupo de alunos de um trabalho, por exemplo. Então, se você configurar aqui envio em grupo, saiba que vai ser um por turma. Então, às vezes acontece esse problema também. E aí, por exemplo, você tem uma turma, sei lá, 3 turmas dentro da sala, turma A, B e C. Um aluno da turma A está querendo, enviou, o primeiro aluno da turma A enviou. Aí ele ficou, esse trabalho dele ficou como se essa configuração aqui tiver sim, o aluno vai enviar e aí vai ficar o grupo dele como se fosse um trabalho para a turma. Então, enfim, o ideal é não deixar por envio de grupo. Aqui a gente pode notificar sobre os envios, né? A gente não coloca muito isso. Aí aqui eu coloco a nota. Quantos pontos vale, né, essa atividade? Vou colocar aqui, vale 10. Aí, qual que é o método de avaliação? Se é por guia de avaliação, se é por rubrica. A gente deixa o método simples. Quando a gente tem uma categoria de nota, eu posso colocar aqui a qual categoria aquilo ali vai pertencer, e aí a gente vai trabalhar com notas em tempo normal, notas de recuperação, de dependência. É aí que a gente vai trabalhar com isso. Se eu quero colocar uma nota para aprovação, se a avaliação vai ser anônima ou não, isso aí também, às vezes, é legal quando você está trabalhando com avaliação de artigo, né? E aí a gente tem as configurações comuns, né, de separação de grupos, de mostrar para os alunos ou não, e restrições de acesso, que eu já tinha comentado. E aí a tarefa vai aparecer para o aluno dessa forma. Claro que para ele vai aparecer enviar tarefa, né? Então, para o aluno vai aparecer nesse formato mais... para o professor ou para o tutor vai aparecer ver todos os envios e as notas. Então, eu posso clicar aqui em ver todos os envios. Não tem nada, porque ninguém enviou, né? Mas iria aparecer aqui todos os alunos. Aí, se, por exemplo, eu sou tutor, o professor colocou uma tarefa para todo mundo enviar, e eu tenho só com minha turma aqui específica. Eu venho aqui e coloco o filtro. Eu tenho vários filtros aqui que eu posso colocar. E aí, se está em grupos separados, eu coloco aqui, sei lá, Salinas, o filtro que for, e aí vai aparecer aqui para mim o que foi enviado, o que não foi enviado, especificamente do grupo. Deixa eu ver aqui, acho que eu não coloquei o grupos separados. Grupos separados, isso aqui. Se eu salvar, eu vou em ver todos os envios. Aí aqui, ó, aqui já me aparece a opção grupos separados. Não tem a opção específica, porque eu não tenho mais de um grupo aqui na sala, mas é isso, vai estar aqui, e é aqui nesse lugar que você vai poder escolher qual grupo que você quer avaliar. Isso na opção de tarefa. Na opção de cada atividade tem sua forma diferente de trabalhar, né? Então, aqui na opção de tarefa é assim.